Olá, tudo bem? Doutora Anne, doutora Angélica, tudo bem com vocês? Bom dia. E esse quadro bonito aqui, eu gostei, tem um quadro bonito atrás de você, que chique, olha que só, é uma cabeça, né? É, parabéns, parabéns. Tudo bem com vocês? Ele tá aberto aqui, deixa eu dar uma olhadinha. É, eu lembro de vocês, do assunto, às vezes falha a memória. Depois da Covid, nunca mais a gente fica igual, né? Vocês pegaram Covid? Vocês ficaram esquecidas também? Nossa senhora. Tá. É. Isso. É só guardar. Tem duas estratégias, né? Ou a gente pede para oficiar o órgão, para ele trazer o que está registrado lá em relação aos gados, ou também uma outra estratégia, a gente chuta uma quantidade. Então, 100 gados, 100 cabeças de gado, né? 200, 300. Pode ser muito, né? E aí a outra. Você pode também fazer isso. Pode fazer a diligência até o órgão também. Pode fazer isso também. Pode estar no processo também. Na verdade, você pode fazer um protocolo, uma solicitação, né, para saber as informações, vai até lá e protocola. Se não conseguir nenhuma informação, junta no processo esse protocolo que ninguém deu atenção, ninguém respondeu. Daria para fazer isso também. Eu esperaria porque o judiciário vai expedir um ofício. É muito difícil o judiciário não expedir no mandar, né? E quando o judiciário manda um ofício, um mandado judicial, normalmente eles respondem, né? Tá acontecendo muito isso, né? Às vezes você pede as coisas, ninguém dá atenção, finge demência, né? Mas se isso acontecer, aí a doutora pode fazer isso. Se a doutora vê que não respondeu mesmo, fingiu demência, vai até o local, protocola, faz uma petição juntando o protocolo e pede novamente. Fala que já foi pedida nas florestais, mas não foi acatado. A doutora tentou em diligência própria, então necessita do juiz, da juíza, para que ele possa oficiar. A doutora pode até mencionar o princípio da cooperação. Já faz isso, doutora. Não vejo nenhum problema, ela vai acabar acontecendo essa conexão naturalmente, né? Então não vejo, não vai nada que vai atrapalhar vocês, viu, doutoras? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. E vocês estão bem de saúde? Tá tudo bem aí, gente? Graças a Deus. Como que tá o tempo aí? Tá calor ou tá frio? São Paulo, frio danado. Tá razoável? Tô olhando aqui bastante coisa.
Doutoras, esse ano saiu o livro Uso Capião, hein? Livro bacana para vocês lerem, hein? É a capinha vermelha e tem a capinha azul, que é o Uso Capião extrajudicial e a advocacia extrajudicial. Bem legal, viu? Bem bacana para fazer a leitura. Fica, claro, deve, fica à vontade, viu? Pode falar, estamos aqui para ajudar, viu? Pode falar sim. É, tá. É, essa medição ela foi feita pelo topógrafo, eu estou vendo ela aqui. Não foi, né? Foi feita pelo topógrafo, né? Eles contrataram assistente técnico e fizeram, né? Porque a obrigação de pagar a perícia é quando nós pedimos a perícia. O juiz nomeia um perito, uma perita, então nós ficamos com essa obrigação, né? Ou às vezes o valor, se o pedido foi feito para o Poder Judiciário, ele é dividido. Nesse caso, não. Eles apresentaram esses documentos como prova técnica. Então, vocês não têm que arcar nada. O nosso lado não tem que arcar com nada. A gente, não, em regra, não precisa fazer petição, falar nada disso, porque não tem que pagar nada. Se a outra parte pedir para pagar metade, alguma coisa assim, aí dá para a gente apresentar, né, uma peça falando que não é uma prova pericial que foi solicitada, é uma prova unilateral, né? É um contexto unilateral que não tem que arcar com valor, metade de valor nenhum, entendeu? Eu não falaria nada por enquanto, sabe, doutoras? Agora, as doutoras, o cliente tem condições de arcar com a perícia? É. Então faz isso. Vocês podem, se o cliente tem condições, pede uma perícia. Fala que a topografia que foi apresentada, a planta, o grau descritivo, ela é unilateral, né? Na verdade, foi apresentada por um profissional que foi contratado por eles. Então gostaria que fosse um profissional nomeado pelo juiz, a juíza, para ter mais segurança e efetividade. Só que essa perícia, se pedir, vai ter que pagar, entendeu? E o problema, por mais que ele tenha a justiça gratuita, o artigo 98 está lá, né? A perícia é um direito do beneficiário da justiça gratuita, mas o judiciário é implacável, ele faz o quê? Ele fala que é um terceiro, e esse terceiro tem que receber, então vai acabar cobrando, entendeu? Por mais que... Doutora, eu vou ser muito sincero, e a gente está aqui, somos adultos, né? Infelizmente, tem juiz e juíza que recebe metade da perícia, então ele é implacável e fala, não, tem que pagar. E é engraçado que normalmente o argumento do juiz e da juíza é que o valor que está sendo cobrado é um valor de despesa só. Só que não é verdade, né? Porque se a perícia é 3 mil reais ou 5 mil, vai ser cobrado 3 ou 5 mil. E diz a lenda, eu acho que no Brasil não, deve ser no Paraguai, o perito ou a perita vai lá e leva metade do dinheiro dos honorários para o juiz. Então, por isso, entendeu? Então, principalmente onde vocês estão, é complicado, viu?
Na verdade, eu não vejo que essa sociedade verbal sendo extinta, né, ela não vai prejudicar vocês, não. Eu acho que a estratégia está bem feita, está correta, a questão da sobrepartilha, né, para consertar. Eu acho que a estratégia adotada tá correta, uma estratégia de sucesso. Eu acho que a única coisa que está faltando aí é pedir a perícia mesmo. O lado ruim, que quem pede a perícia vai ter que pagar. Porque por mais que tenha justiça gratuita, o judiciário é implacável em falar, não, tem que pagar porque é um profissional terceirizado, entendeu? Esse tio ele tá do lado de vocês, ele é o cliente, não é? Não? Tá. Os filhos contra o pai e o tio. Sabe qual que é o problema? Ele tá lá há mais de 30 anos. E aí surge os requisitos, né, os pressupostos do uso capião. Se o outro lado cair a ficha dele, o que ele pode fazer? Uso capião, né? Uso capião. A tese correta é a mera tolerância. Pode até falar do comodato, mas o comodato, normalmente o judiciário está pacificado, ele vai exigir um contrato, uma prova, um e-mail, um WhatsApp. Como a gente não tem isso, então é melhor falar. O comodato verbal, infelizmente, o judiciário, nós temos uma dificuldade muito grande de conseguir sucesso. Mas vocês podem alegar mera tolerância. Ou seja, olha, ele está morando lá, mera tolerância é algo assim, ele está morando lá porque a gente deixou, a gente tem dó dele. Mas nunca passamos a posse definitiva para ele. E isso tem ajudado muito e tem conseguido bons resultados no judiciário. Mera tolerância. É. Pode, na verdade pode alegar o comodato, mas como a gente já sabe que o comodato, infelizmente verbal, não está causando efeito, por mais que ele possa ser feito, trabalha com a tese de mera tolerância, porque aí o judiciário vai numa ou vai na outra. Normalmente ele vai na mera tolerância, entendeu? Não tem problema. Ajuda sim, viu, doutora? Ajuda sim, ajuda. Pode bater essa tecla. Agora, o ponto que realmente ele tem a posse há quase 30 anos, mas o imóvel está irregular, porque senão daria para fazer arbitramento de aluguel, né? Daria para fazer uma ação de arbitramento de aluguel e com isso quebrar. É, tá. Porque o arbitramento de aluguel, em regra, nós precisamos ter o quê? O registro, né? O coproprietário. Mas nesse caso, se tem um inventário em andamento, daria para trabalhar com o arbitramento de aluguel. Já foi finalizado, né? Ah, legal, ótimo. Então, excelente. Ele não. Agora me fala uma coisa, você vê, 30 anos de posse, eu não sei como ele não pensou no uso capião, né? Vocês deram uma olhadinha, puxaram uma certidão do distribuidor civil? Que às vezes ele tem uso capião em andamento, hein? A certidão do distribuidor civil, o nome dele. Certidão do distribuidor civil, é o nome.
Essa certidão, no site do TJ, vocês vão lá em certidões. Aí vocês solicitam com o nome dele e o CPF. Ou de alguém que vocês desconfiam que possa fazer o campeão no lugar dele, entendeu? É. Na verdade, nós temos um problema sério nesse país, porque nós temos 36 espécies de usucapião. Com 30 anos de posse, ele poderia escolher o usucapião do 1238. O artigo 1238 permite fazer usucapião com má fé, não existe limite de metragem, e ele poderia ter outros imóveis no nome, entendeu? Ele tem uma posse muito linda, uma posse muito forte. Por isso que eu faria... ele exclui se ele for provado, né? O comodato e a mera tolerância. Por isso, se descobrir um usucapião, por isso que tem que fazer nesse caso? Tem que solicitar uma certidão de distribuidor civil. Se aparecer o usucapião da mente, pode ser que apareça, porque com 30 anos, ele já está na briga, né? Já está na briga. Ele já deve estar orientado em relação a isso. Aí vocês conseguem fazer o quê, doutoras? Vocês conseguem se habilitar no usucapião, vai cobrar as diligências, né? Se habilita no usucapião e fala, não, ele tem mera tolerância. Comodato verbal. A mera tolerância vai provar o cliente de vocês, o ideal é que ele pague alguma conta, que ele faça alguma manutenção. Ele tem 30 anos de posse, mas ele paga todas as contas desse imóvel ou não? Então o ideal é plantar a prova, né? Talvez os filhos entrar no site, se o imóvel é rural, tentar pagar um ITR, tentar pagar um IPTU, tentar provar que paga alguma coisa, para quebrar essa posse dele exclusiva, entendeu? Mesmo tem validade porque na verdade daria para discutir, ó, eu tô pagando conta, que ele nunca teve a posse exclusiva, entendeu? É. Na verdade, você consegue bater que a posse dele não é exclusiva, e aí você faz conexão com a mera tolerância, a comodato verbal, para não ficar só com essas teses isoladas, né? Teria que fazer ele pagar um tributo, alguma coisa, fazer uma topografia. Hoje em dia o topógrafo faz a topografia com drone. Queira ou não queira, quem faz uma topografia é que está exercendo uma atividade no imóvel, uma gestão do imóvel, entendeu? Essa sociedade verbal não, essa não vai. Porque a discussão aí, ela se trata do quê? Direitos sucessórios e posse, né? Então, esse assunto, por mais que vai ser usado como tese, ele é irrelevante, ele não vai trazer benefício para ninguém, entendeu? Ele é uma. Não vai ter a força, porque na verdade não é um lapso temporal, é a sociedade, direito das obrigações. Isso não vai ajudar ele a regularizar o imóvel, ficar no imóvel. Se o advogado do outro lado levar por esse lado, para nós é ótimo, porque está usando a tese errada, entendeu, Toras? Ó, maravilha, que continue assim. Porque qual que é o lado que ele deveria levar entre nós, né? Ele deveria levar para o lado da posse, o enunciado 492. Ele deveria falar assim, olha, o imóvel foi abandonado, os outros herdeiros não estão nem aí, a posse do meu cliente é exclusiva, a gestão é exclusiva, o meu cliente tem todos os requisitos, posse, mas pacífica, ele nos dona. Esse é o lado que ele deveria levar, usando a tese do enunciado 492. Agora, ficar falando de direitos e obrigações não vai ajudar em nada. Porque como que ele vai sair desse limbo, esse buraco? É a posse que vai tirar ele desse buraco. Não é nem o direito das sucessões, né? Então, ele está usando a tese errada. Isso é bom, hein, doutoras? Isso é bom. Ajuda também. Ajuda também. Ajuda também. Uso capião é uma ação declaratória. Então,
A hora que vocês descobrirem esse uso capião, eu desconfio, hein, gente? O Egim da Guarda tá falando aqui, ó, tem uso capião no meio. Se vocês descobrirem esse uso capião, já se habilita, não espera ser citado, não. Se habilita como terceiro interessado, e aí vocês batem nisso, que existe um comodato, se o comodato não for reconhecido, o comodato verbal, existe de fato uma situação de mera tolerância, entendeu? Sai na hora, sai na hora. Vocês podem... É. Né? Na verdade, derrubar o inventário. Doutoras, as doutoras merecem isso, porque as doutoras são estudiosas, são lutadoras, são gente boa, energia boa, pessoa do bem, mas os colegas do outro lado estão bem equivocados, hein? Eles estão batendo na sociedade, achando que a sociedade vai gerar direitos, né? E não é a sociedade que vai gerar direitos, é a posse. Ou seja, eles estão usando uma tese totalmente equivocada, uma tese errada, entendeu? Não precisa, não precisa, já serve como prova e uma prova eficaz, né? Uma prova eficaz. Ah, foi muito infeliz a utilização da tese, né? A tese que eles estão utilizando não força nem vocês fazerem um acordo. Olha que coisa boa. Que continue assim, né, gente? Que continue assim. Pode fazer isso. Pode fazer isso. Agora, um detalhe importante: com 30 anos de posse, se ele tiver muitos documentos, ele pode tentar fazer esse uso capião no cartório. Ele pode tentar fazer esse uso capião utilizando o procedimento extrajudicial. Então, o que seria importante também, doutoras? Pode fazer uma petição. Essa petição pode ser protocolada no cartório de registro de imóveis competente, ou ela pode ser feita via sistema. Tem cartório que você entra no site e faz via sistema. Essa petição chama impugnação de uso capião extrajudicial. É uma petição, como se fosse uma contestação. Na verdade, vocês vão fazer no formato de uma inicial, mas como se fosse uma contestação, no sentido de questionar, impugnar. O nome da peça chama impugnação ao uso capião extraordinário. E vocês protocolam no cartório. Por quê? Esse serviço é cobrado pelo menos 5 salários mínimos, né? É o valor de mercado. Explica para o cliente que esse serviço é necessário. Ah, mas eu vou gastar 5 salários mínimos, mas essa impugnação vai ajudar o cartório não fazer uso capião extrajudicial, e se fizer, vai ser uma abertura para vocês fazerem a nulidade da escritura pública de uso capião ou do registro de uso capião, entendeu? Exatamente isso. Ou seja, é 5 salários. Eu faria contra os dois, porque ele pode fazer uso capião no nome dele também, né? Porque ele pode ter alegado comodato, mas ele não quer perder o imóvel. Então, por artimanhas para se segurar na posse, ele pode fazer uso capião. No caso dele, ele fez a confissão, mas ele pode distribuir uma ação de uso capião, tentar fazer no cartório. E nós vamos ter que usar isso contra ele. Já que vai fazer impugnação de um, já faz na mesma peça dos dois, entendeu?
Sabe o que pode falar para o cliente? Ele paga uma impugnação. Nessa impugnação você menciona os dois, entendeu? Vai resguardar eles no extrajudicial e vai dar a tese. Vai dar a tese para uma futura ação de nulidade se precisar. Nulidade do quê? Da escritura pública de uso capião extrajudicial ou do registro de uso capião extrajudicial, entendeu? É. Na verdade, essa impugnação sempre é feita num cartório de registro de imóveis competente do imóvel, entendeu? E olha que trabalho. Olha que trabalho bonito. Desculpa, doutoras. Olha que trabalho bonito que as doutoras estão fazendo. As doutoras estão protocolando uma impugnação, que pode ser por escrito, pode ser via sistema. O cliente vai gastar 5 salários mínimos, mas vai evitar um registro de uso capião extrajudicial. E se acontecer, mesmo assim, esse registro, as doutoras têm a tese para pedir uma nulidade. Por quê? O uso capião extrajudicial não pode ter litígio. E a impugnação, o protocolo, prova que é litigioso, entendeu? Vocês podem solicitar uma certidão que chama certidão de quesitos. O que é essa certidão de quesitos? Essa certidão de quesitos, que tem outros nomes em outros estados, o cartório, se o cartório ele cumpre direitinho o trabalho dele, é uma certidão que as doutoras fazem uma pergunta e o cartório traz a resposta. Então a certidão de quesitos é uma certidão assim: gostaria de saber se existe uso capião em andamento extrajudicial para registro em relação ao imóvel localizado na rua tal, quadra tal, coloca a descrição completa do imóvel, entendeu? Eu já farei impugnação já, viu? Sabe por quê? Já protocolava os dois. O quesitos é uma certidão, uma pergunta que você faz pro cartório. Cartório tem o princípio da autonomia, tem cartório que trabalha de um jeito, cartório trabalha com outro, mas a impugnação eu faria. Poderia ser por escrito, poderia ser online, cada cartório é de um jeito, mas eu faria, viu, doutoras? Eu faria sim. O que eu tô vendo, eu tô vendo que eles estão meio perdidos, viu, doutoras? As doutoras são da área, são estudiosas, mas eles estão perdidinhos, viu? Eu acho que eles são de outra área, não sei. Ou talvez não são estudiosos igual as doutoras. Eles estão bem... parece que a peça não tem firmeza, parece que eles não sabem o que estão fazendo, né, doutoras? Vocês perceberam isso? Pode porque é um direito, né? Mas esse direito de antecipação de prova tem que ter motivo. Eles não têm motivo, né? Acho que teria muita dificuldade para conseguir alguma coisa, viu? Claro. É. Arbitramento de aluguel já está em andamento, não tá? Essa ação aqui, né? Agora, uso capião. Na verdade, para a gente fechar com chave de ouro e fazer um serviço maravilhoso, igual as doutoras estão fazendo, arbitramento de aluguel. Legal, tá aqui. Agora, para fechar com chave de ouro, nós precisamos descobrir se eles estão usando a estratégia correta, se eles acordaram. Como que a gente vai descobrir isso? Tem que fazer a solicitação de certidão de distribuidor civil, no nome de quem poderia ser o autor da ação de uso capião.
Feito isso, se tiver ação do uso campeão, nós vamos descobrir. Aí nós vamos entrar nela, nos habilitando e questionando, falando que é mera tolerância, que é comodato verbal. Se não aparecer nada judicial, eles vão pro cartório, provavelmente, a hora que cair a ficha. Só que no cartório nós vamos nos antecipar e vamos fazer uma impugnação. Essa impugnação vai ser feita. Se mesmo assim o cartório fizer o registro, o cartório de imóveis, aí caberia uma segunda ação, a carta na manga, que é a ação declaratória de nulidade de uso campeão extrajudicial, da escritura pública e do registro no cartório de imóveis, entendeu? É, eu tô achando estranho porque a peça tá meio sem sentido, né? Eles estão meio perdidinhos. Então eu acho que tal. Pode ser, por isso eu tô falando, pode ser que eles estão fingindo demência aqui, mas lá já distribuíram os campeão judicial, entendeu? Me fala uma coisa, hoje essa área ela está sendo utilizada para quê? Entendi. Muitas áreas, né? É, no- as doutoras estão usando as estratégias corretas, né? Que é arbitramento de aluguel, tá fazendo uma prevenção sobre o uso capião. Agora, o que pode fazer lá na frente é pedir uma nova audiência de conciliação e mediação para tentar forçar um acordo, que aí poderia ser feita a compra dos direitos possessórios, dos direitos hereditários, entendeu? A- Na verdade, o acordo tanto faz, né? O acordo é para encerrar o processo. Os seus clientes, eles teriam interesse de fazer um acordo para encerrar isso? Ou não? É, e a questão, às vezes, não é nem a falta de interesse, é a falta de dinheiro, né? Não querem pagar. Entendi. Doutoras, vocês estão fazendo tudo certinho, parabéns. O outro lado, se a gente não descobrir os campeão, né? Que aí é sinal que estão nos enganando. É o cavalo de Troia, né? Estão nos distraindo aqui, falando, eu tô meio perdido. Só que, pum, tá com os campeão lá, judicial, extrajudicial. Tomara que não. Né? A gente vai descobrir, depois vocês me passam essa informação. Mas a nossa estratégia é perfeita: arbitramento de aluguel, continuidade lá no inventário, se fosse o caso, remoção do inventariante para poder tocar melhor, né? Mas não vejo que não é o caso. Então, a nossa estratégia é perfeita dentro da situação, viu? Nesse momento, quem está perdido são eles, né? Só se eles nos surpreender com os campeões já em andamento, entendeu? Doutora, hoje essa ação ela custa o valor mínimo, viu? É o valor de R$ 10.000. Uso campeão. 10 mil. Essa ação, o que a doutora pode fazer? O uso campeão a doutora pode parcelar para ajudar o cliente, mas é uma ação trabalhosa, viu? Por isso, em regra, os valores são esses, viu?
A, a reconvenção, atualmente com o novo CPC, ela é apresentada dentro da contestação. Então prevaleceria o quê? O valor da contestação. Hoje o valor da contestação imobiliária é R$ 5.000, doutora. R$ 5.000. Não daria para cobrar um valor menor que esse, porque o caso é complexo. E olha só como as doutoras são estudiosas, são lutadoras. Não contratou qualquer advogado, não. Contratou as doutoras que são diferenciadas, né? É. É. E outra coisa, né? Se as doutoras passarem um orçamento errado, vocês vão ficar presas a esse processo há muito tempo, entendeu? Então tem que tomar esse cuidado. Uma contestação imobiliária, ela é no mínimo R$ 6.000, né? 6 diligências. Quando é uma fazenda de grande valor, aí os valores mudam. Pode chegar até 5 a 10% do valor do bem. Mas aí a gente está falando de uma situação de uma família que tem condições, né? Pode sim. Pode sim. Seria uma boa escolha, viu? É. Vocês vão ter que tomar cuidado, porque ao mesmo tempo que vocês vão se defender o cliente, vocês não podem dar a entender que eles estão errados. Um exemplo, olha, eles tinham que fazer os campeão. Vocês estão ensinando que eles tinham que fazer os campeão. Então, nada, entendeu? Então, vocês vão ter que bater. Vocês podem falar o quê? Que essa questão de direito obrigacional nada tem a ver com a questão de moradia, com a questão possessória, de utilização. Isso. Fala que eles estão tentando, com essa tese, induzir o judiciário a erro, entendeu? Isso. Pode bater nesse ponto. Agora, hoje, quem que é o inventariante nesse caso? O pai. Tá. O pai, no caso, ele não é o nosso cliente. O pai é a parte contrária, né? Esse inventário, vocês podem pedir a remoção, hein, do inventariante, hein? Vocês já pediram? Ah, tá. Não, já encerrou. Então não. Pediu na sobrepartilha. Então tá certo. Pediu na sobrepartilha, tá certo. Então no inventário já não dá mais, porque ele encerrou, né? Já chegou ao formal de partilha. Como tá fazendo a sobrepartilha, pediu a remoção do inventariante. Então tá certinho, tá certinho. Pode alegar isso. Agora eu tô achando, gente, que não pode ser. Eles estão fingindo demência. Eu tô desconfiado que eles estão com os campeões em andamento. Vocês não estão? Ah, gente. Gente, eu acho que eles estão ou com os campeões judicial em andamento ou os campeões extrajudicial. Porque não é possível, você viu? Eles estão perdidinhos. Parece que eles estão ali falando, ó, vamos enganar eles aqui, fingir que a gente não sabe o que tá fazendo e vamos com tudo pra lá, entendeu? Doutora, tem chance, mas vai ser uma briga difícil. Porque as doutoras vão ter que fazer o quê? Se habilitar de forma imediata, porque esperar a citação para apresentar a contestação é um risco muito grande, porque aí o campeão já vai estar no final. Então, nessa habilitação, vai ter que bater nos pressupostos, né? É. Já junta a defesa. Essa defesa, mesmo que o juiz não tenha pedido para citar, porque nós temos duas formas de defender o uso contra o uso capião, né? A ação de uso capião. A primeira forma é após a citação, a gente apresenta a contestação. A segunda forma que nós vamos fazer uma defesa contra o uso capião é se habilitar de forma imediata.
Então, ô juiz, eu quero habilitação, eu sou terceiro interessado, é um direito meu, eu quero me habilitar. Só que nessa peça você já faz como se fosse uma contestação, entendeu? Precisa habilitar. É. Prescreve, prescreve. Na verdade, vai. Pode alegar, porque vai entrar naquele fluxo. De contas de consumo, 5 anos, execuções, 5 anos, muitas delas, né? Tributos, alguns delas. Eu te passo aqui. Tem muitas dívidas. Quais seriam as dívidas? Pessoa física? Entendi. Então trabalha com o artigo 206 do Código Civil. 206 do Código Civil. 206 do Código Civil vai falar das prescrições, viu? Pode bater sim. Vocês vão trabalhar, na verdade, com o artigo 206 do Código Civil, o 151 e 174 do CTN. Isso, o CTN. A nulidade. É isso aí. Mas as doutoras estão advogando bem, mas eu tô achando que tem algo estranho, viu, doutoras? Eu não me conformo com esse processo aqui deles, não. Não pode ser. É. Junta sim. Na verdade, você já pode até falar com o cliente, falar, olha, é necessário fazer a impugnação. Por quê? Senão eles vão fazer os campeões extrajudiciais, você vai perder o imóvel. Então, para continuar nessa briga e te proteger, te blindar, é necessária essa impugnação. O cartório, normalmente, ele faz o quê? Ele já fala, ó, não vou registrar. É uma situação litigiosa, entendeu? Normalmente a tese de defesa. Na verdade, o grande ponto de defesa dos campeão é os pressupostos. Como que a gente faz, como que faz acontecer para que o uso campeão não seja procedente? É provar os requisitos, né? Que a pessoa não tenha a falta de posse, a falta de posse mais pacífica, a falta de animus domini. Um exemplo, se a gente prova que é comodato, locação ou mera tolerância, não tem animus domini, não tem alma de dono, faz com que o uso campeão seja improcedente ou indeferido. A falta de posse mais pacífica, as ações possessórias, as ações petitórias, através da certidão de distribuidor civil. E aí consegue. E quer ver uma coisa, algo que vai ajudar vocês? Vocês não estão com o arbitramento aqui, distribuído? Vocês podem pedir uma certidão de breve relato, que é um resumo da situação processual, e juntar lá no uso campeão. Ó, juiz, o processo aqui não é manso e pacífico, tem até uma ação de arbitramento de aluguel, entendeu? Eu sei, mas acho que é no Brasil todo, né? Claro que a gente não vai generalizar, mas o judiciário está muito ruim, a prestação de serviço está horrível. Eu não sei qual seria o caminho, se é terceirizar, acabar com o judiciário. Não vai acabar nunca porque é o terceiro poder, né? Mas está muito ruim, né? Está muito ruim. Isso, o comodato vocês vão alegar, mas nós sabemos que o judiciário vai seguir a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, então não vai colar, porque a gente não tem prova, mas tem que alegar para convencimento. A grande tese que vai pegar é a mera tolerância. Olha, juíza, se não entender que existiu um comodato, então que entenda que é mera tolerância. Ele foi ficando lá porque a gente tinha dó, é parente, foi ficando lá, entendeu?
Então é isso. Ah, seria interessante, hein? É, porque a mera tolerância, você tem que provar que tem carinho com a outra pessoa, tem contato. O uso capião ele se dá por abandono, né? Então, é provar que ele nunca foi abandonado lá no imóvel, entendeu? É, é. Po- isso é bom porque vocês têm que provar o que é a mera tolerância. Ô tio, vai ficando aí, tá? Mas ó, o dia que melhorar, você sai, hein? Esse imóvel é meu, hein? É isso que tem que ser provado. Não pode ficar caracterizado o abandono. Porque se ficou caracterizado o abandono, aí ele tem a posse para efeitos dos campeão, a chamada posse qualificada, entendeu? Quais são as teses que as doutoras vão bater? As teses principais. Bater nos pressupostos dos campeão, claro. Alegar mera tolerância e a falta de posse qualificada, entendeu, doutoras? A falta de posse qualificada. Pode tocar nisso, porque isso é a mera tolerância. Ó, pode ficando aí, tá? Você tá provisório. O dia que eu pedir, o dia que eu precisar, o dia que eu quiser vender, você tem que sair, entendeu? Eu acho que é uma boa. Ou seja, pode pedir, nesse uso capião, uma audiência de instrução e julgamento. Um agendamento de uma audiência de instrução e julgamento, entendeu? A grande dica, gente, quando a gente quer enfrentar os campeão, porque eu tô sentindo que tem os campeão. Não é possível. Eles não podem estar tão perdidos assim. A gente sabe que as doutoras são diferenciadas, é outro nível de advocacia. Quem chega até mim, mentoria, porque gosta do que faz, protege o seu nome, se preocupa com o cliente. E tem muito advogado relaxado que não estuda, não tá nem aí, só sabe cobrar. Trata como se fosse um negócio que não tem responsabilidade nenhuma. Mas eu não acredito que eles estão tão perdidos assim. Eu tô sentindo o cheiro de uso campeão judicial ou de uso campeão extrajudicial. Se for uso campeão judicial, como que a gente vai defender o nosso cliente? Nós não vamos esperar se habilitar, não. Nós já vamos entrar no uso campeão através de um pedido que chama terceiro interessado. Nessa mesma peça que nós vamos pedir habilitação, nós vamos apresentar como se fosse uma contestação, bater aonde? Nos pressupostos. Posse, manso pacífica e nos domem. Posse ele tem? Não. Ele não tem posse qualificada, ele tem mera tolerância. Ou ainda o comodato verbal, que a gente vai usar só para convencimento. Posse manso pacífica ele tem? Também não. Tem uma ação aqui em andamento. Arbitramento de aluguel, então também não tem. A ânimos domini, também não. Ele sabia que ele estava na posse por mera tolerância, por dó. E o que prova isso? Essa relação, esse contato, entendeu? Isso no judicial. Agora, se descobrir o extrajudicial, vocês já foram muito inteligentes, porque vocês já fizeram o quê? A impugnação do uso capião extrajudicial. Então, o que o cartório vai fazer? Vai negar o registro. A maioria, 99%. Se pegar um cartório corajoso, ele vai fazer o quê? Ele vai falar, não, eu vou registrar, não quero saber dessa impugnação, não. Só que as doutoras criaram o quê? A tese da ação declaratória de nulidade do uso capião extrajudicial, seja da escritura pública ou do registro, entendeu? É.
Já deixa, deixa. Na verdade, as doutoras vão falar para o cliente, olha, e é o valor de mercado, né? 5 salários mínimos, são 5 diligências, mas as doutoras vão fazer uma petição, vai protocolar no cartório, tem cartório que permite fazer pelo sistema, né, pelo próprio site, independente. Se for pelo sistema, as doutoras vão copiar, né? Ou vão copiar e colar, mas independente disso. Mas tem que fazer, tem que fazer. É isso mesmo. Vocês vão protocolar no cartório onde é competente pelo terreno. A competência da matrícula, a competência do imóvel. Essa impugnação, entendeu? Não é. Doutor, aí eu tenho que falar outra coisa para você, senão eu não fico tranquilo. Olha, tem que pensar na maldade do ser humano, né? Tem que fazer o advogado do diabo aqui. Eu tô pensando aqui, ou eles fizeram os campeão, ou estão fazendo, ou estão pensando em fazer judicial, ou eles estão pensando em fazer os campeão extrajudicial, ou, na pior possibilidade, eles estão pensando em fazer o quê? A venda da posse, hein? Porque deixa eles achando deixa as doutoras achando que eu tô ali, ó, perdidinho. Mas eu vou fazer, sabe o quê? A venda da posse. Eu vou pegar alguém que queira comprar e vendo a cessão de direitos possessórios e afins, entendeu? Aí se fizer isso, na verdade, se eles estão mal intencionados, vou chutar o balde aqui. Vende a posse, o contrato correto seria a cessão de direitos possessórios e afins. Quem comprasse iria comprar através desse contrato com uma cláusula de soma de posse. Então eu, professor Júlio, poderia fazer os campeão no meu nome com a posse dele de 30 anos. Porque dentro desse contrato de cessão de direitos possessórios teria uma cláusula de soma de posse, entendeu? Se eu tivesse bem orientado, o que eu faria? Eu entrava no terreno e já distribuiria uma ação de escapião. Aí vocês vão ter dificuldade de achar. Aí vocês vão ter que descobrir uma fofoca, alguém fofocou com o cliente. Aí ficou baixo? Aí vai ficar difícil de vocês descobrirem, entendeu? Continua baixo? Deixa eu ver. O que será que aconteceu? Melhorou? Pode falar que não. Pode falar que não. Agora, se a gente parar pra pensar como advogado do diabo, né, pra poder pensar o que eles podem pensar, gente, eles não têm outra estratégia senão os capião. Porque hoje se eles não querem perder o imóvel, eles teriam que usar os capião para regularizar e teriam que usar a súmula 237 do Supremo, que é aquela súmula que fala que o capião poderá ser usado em matéria de defesa, até contra a ação de arbitramento de aluguel, entendeu? Da medição. Ou seja, se a gente parar para pensar, qual que é a única tese que eles podem usar que é boa, que pode judiar da gente? É o uso capião, porque tem a súmula 237 do Supremo. Então, se eles não fizerem uso capião judicial ou extrajudicial, ou é falta de conhecimento, ou estão perdidos, ou estão nos enganando, né? Já estão fazendo aí, a gente não está sabendo, entendeu? Só mais nada, não tem outra. Por isso. Não consegue, não consegue. Por isso hoje, o que as doutoras têm que fazer? Não tem jeito, né? Tem que solicitar uma certidão de distribuidor civil no nome dos prováveis autores da ação de usucapião para descobrir se tem usucapião judicial. Independente disso, faz a impugnação. O cliente tem que aceitar, ele tem que entender que é um trabalho importante, viu? Não suspende.
Na verdade, a grande estratégia que eles têm, se não estão usando, estão comendo bola, né? Estão errando, é o uso capião. Porque o uso capião, olha o efeito que ele poderia trazer nesse caso. Poderia pedir a suspensão do arbitramento de aluguel até que o uso capião seja julgado. Ou seja, aí eles conseguiram dar um tiro de 12 no pé do cliente da doutora, entendeu? Pode. Ele pode entrar à parte. Eu tô estranhando. Eu acho que a hora que a doutora fuçar, eu acho que vai descobrir. Tomara que não, né? Mas eu tô estranhando. Eles não podem estar tão perdidos assim. Isso, é isso mesmo. Se achar esse uso capião, não entra em desespero, não. O que as doutoras vão fazer? As doutoras vão seguir a base, né? O alicerce da defesa de uso capião. Bater na posse, mãe pacífica, nos domínios, falar que não tem esses requisitos, esses pressupostos. Vai falar que é comodato, vai falar que é mera tolerância, vai falar que não é a posse, não é mãe pacífica, porque tem ação de arbitramento de aluguel em andamento, entendeu? A questão é descobrir o quanto antes esse uso capião, se é que ele está vivo, e se não estiver vivo, é sinal que eles estão cutucando o cartório, fazendo escritura pública, aí já faz a impugnação lá. O cliente não vai gastar 5 salários mínimos, ele é necessário para se proteger dentro do que ele quer, viu? E nada impede, e nada impede, né? Vocês têm os dados dos filhos também, ou não? Tem, doutoras? Não? Então, o problema é que hoje não, né? Já há 25 anos tem a tese da soma da posse. A soma da posse, ela pode ser originária, então eu faço uso capião no meu nome com a posse do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó. Ou a soma da posse pode ser derivada. Eu vendo a minha posse de 30 anos para as doutoras. As doutoras no dia seguinte distribuem uma ação de uso capião, pleiteando, né, o uso capião com a posse minha. Isso é previsto no Código Civil e é previsto no enunciado 494 da 5ª Jornada de Direito Civil. Já consegue achar. Na verdade, se as doutoras conseguirem fazer essa pesquisa completa de todas as pessoas que provavelmente poderiam ser parte autora na ação de escapião, perfeito, né? Isso seria muito bom, porque as doutoras conseguiriam fazer uma pesquisa para achar. Pode. E vamos pensar aqui, se o advogado do outro lado, né, eles estão tentando enganar a gente lá, fingindo demência, que vai acontecer? Vai fazer o escapião no nome de outro. Porque aí dificulta a nossa pesquisa. Porque a gente vai pesquisar o nome do pai, mas na verdade o escapião tá no nome dos filhos, entendeu? Que bom. Contem comigo sim, viu? Contem comigo sim. Ó, então as doutoras entenderam, né? Se o escapião extrajudicial está em andamento, o que a impugnação vai ajudar? Vai ajudar a gente pedir a nulidade. Nós podemos pedir a nulidade da sentença de uso capião, do registro de uso capião, quando é judicial, ou até uma ação rescisória, do 966. Quando o uso capião é extrajudicial, nós podemos pedir a nulidade da escritura pública ou a nulidade do registro, viu? Agora, tomara que não ache. Se achar, as doutoras já sabem o caminho também, viu? Né? As doutoras também. E tem que autorizar e tem que entender que não é um gasto que eles vão ter com as doutoras, é um trabalho bem feito que as doutoras estão desenvolvendo. Porque já pensou, as doutoras estão seguindo essa linha muito bem, a linha correta, a estratégia correta, mas no final descobrem o uso capião já no final. E o uso capião, eu sempre falo, o uso capião é uma ação declaratória. Se você não contesta o uso capião, ou não se habilita, a chance da outra parte ganhar é grande, porque como é uma ação declaratória, a parte vai na porta do Poder Judiciário, bate lá e fala, ó, Judiciário, eu tenho a posse, manse pacífica nos nome. Eu tenho o direito de regularizar. Um senhor com 30 anos de posse, vocês acham que eles não vão ganhar? Vai ganhar fácil. Ele só não ganha esse uso capião se as doutoras aparecerem, né? Aparecerem questionando, falando, não, peraí, tá bagunçada a coisa aí, deixa eu explicar aqui, ó. Primeiro que ele nunca teve posse.
sempre foi mera tolerância. Se o juiz não entender que é um comodato. Segundo, que essa posse não é mansa e pacífica. Essa posse, na verdade, ela não é mansa e pacífica porque tem uma ação de arbitramento de aluguel em andamento. Mas aí bate nisso. Fala que ele pagou porque ele está... A mera tolerância. Ele pagou porque ele não pagava aluguel. Ele não arrendava. Na verdade, essa peça de impugnação, o que as doutoras iam alegar na contestação, ou na habilitação, vão alegar nessa peça. O que as doutoras vão fazer? Endereçamento para o cartório. Então, oficial de cartório, registro de imóveis. Qualificação do cliente, os fatos. Aí nos fatos fala que tem uma ação de arbitramento de aluguel, existe um inventário também. Aí vai no direito. No direito fala da Lei 6.015. Da Lei 6.015, do princípio da função social da propriedade. Bate nisso, bate na súmula 487, que numa discussão de posse prevalece o domínio. E aí o que a doutora vai fazer? Lá no pedido vai pedir impugnação, que não seja de qualquer forma, não seja feito qualquer registro de solicitação de usucapião extrajudicial. Uma vez se for feito, caberá nulidade, uma vez que não é consensual. É uma petição de uma folha, 2 folhas só, viu, doutora? Tudo... Pode relatar o nome de quem tá, viu? Pode relatar. Isso, faz o nome dos dois. Na verdade, é uma impugnação para os dois, entendeu? Vamos fazer um rascunho juntos aqui? Ó, então, como que a gente vai fazer isso, né? Essa contestação do usucapião. E o bom é que esse croquis que nós vamos falar rapidamente aqui, as doutoras vão usar. Se for judicial, já tem o croquis. Se for extrajudicial, também. Tanto a impugnação extrajudicial como a contestação, a defesa contra o usucapião, a defesa em usucapião, o caminho é o mesmo. Então nós vamos fazer um endereçamento. No caso judicial, nós vamos pedir habilitação. No caso extrajudicial, endereçar o cartório. No contexto, dentro dele, vamos bater nos pressupostos. Que não tem posse, porque é mera tolerância. É comodato. A posse não é mansa e pacífica, porque tem ação de arbitramento de aluguel, conforme certidão de breve relato dessa ação. Lembra que a gente falou? Nós vamos juntar, tanto na impugnação ou na habilitação, nós vamos juntar a certidão de breve relato, para provar que tem uma ação de arbitramento de aluguel em andamento. E depois nós vamos... Pede no site mesmo. Ele normalmente sai no site do TJ. E aí o último, né, o pressuposto do usucapião, requisito, que a gente vai bater, é a falta de animus domini, a alma de dono. Tem que falar que ele nunca teve alma de dono. Porque ele estava lá sabendo que era um empréstimo, uma mera tolerância. E aí, Pode bater nisso também. Pode bater. Conflito. Confere. Então, doutora, parabéns, em serviço de alto nível, hein? Tomara que o cliente valorize, né? Porque hoje em dia as pessoas estão desvalorizando tanto o trabalho de todos, né? Você corta o cabelo, não presta, você não sei o que, não presta. Tudo não presta. O ser humano, eu não sei, ele tá vazio. O ser humano, ele tá estranho, ele tá esquisito. Parece que falta consideração e respeito, né? Vai dar certo. Ó, faz a pós, hein? Faz a pós comigo, é 958,80. Os professores que dão aula comigo na FGV dão aula lá. E leiam o livro dos campeões, vocês vão adorar, tá bom? Tchau. Tchau.